Bom dia, nós vamos continuar agora com o nosso vídeo de número 9 do mini curso de Biofísica de Membranas. E nós vamos continuar discutindo do ponto onde nós paramos no último vídeo. E nós temos aqui nessa figura uma membrana de diálise, uma espessura de 50 micrômetros, e nós já vimos que a membrana de diálise é uma estrutura porosa que permite a passagem livre de íons, mas impede, por exemplo, a passagem de células e proteínas de maior peso molecular. Mas os íons, de modo geral, tanto os cátions como os ânions, e nesse caso representados pelo cloreto de sódio, permeiam livremente a membrana de diálise. Quando uma diferença de potencial é aplicada através das soluções, estando essa membrana interposta entre os dois polos aplicadores de voltagem, o que vai ocorrer é que os íons, cátions e ânions no interior da membrana, eles sentem uma força elétrica, uma força de natureza elétrica, que é dada pelo produto do campo elétrico pela respectiva carga do íon. O campo elétrico ele é gerado no interior da membrana porque é aplicada uma diferença de potencial, por exemplo aqui 100 mV através da membrana, e essa diferença de potencial dividida pela espessura da membrana, 50 micrômetros, define então um campo elétrico que, ao ser multiplicado pela carga, gera uma força de natureza elétrica. Os ânions eles se dirigem para a solução positiva e os cátions se dirigem para a solução negativa. Esse processo recebe o nome genérico de eletrodifusão, e nesse caso especial nós temos o que se chama de migração elétrica do íon, porque os íons eles vão migrando, eles vão andando, vão caminhando. Evidentemente esse caminhar não é constante, ele ocorre aos saltos, porque o íon, à medida que ele é impulsionado pela força elétrica, ele ao mesmo tempo ele se choca com moléculas que estão na solução, e ele vai então saltando, mas de modo geral o seu caminhar é progressivamente na direção do campo elétrico. Se ele for um cátion, e contra o campo elétrico se ele for um ânion, e então constituindo, como nós já vimos, a migração elétrica. Mas quando nós temos esse tipo de membrana que não é capaz de discriminar entre um cátion e um ânion, nós dizemos que a membrana é não seletiva. Então ela não é capaz de perceber a diferença ou de criar uma restrição especial a uma dada carga de íon. Então ela permeia igualmente os cátions e os ânions. E esse tipo de membrana, embora sendo muito útil para várias aplicações, eletroforese, a própria diálise, a hemodiálise inclusive, ela não é muito interessante do ponto de vista da biofísica de membranas, por uma razão principal, que é o fato de que ela não é capaz de gerar por si uma voltagem. Então essa membrana ela funciona sempre de modo passivo, e a voltagem gerada através dela tem que ser produzida através de um dispositivo externo, como por exemplo essa bateria. Ao contrário desta membrana que nós estamos vendo aqui, nós temos um outro tipo de membrana bem mais interessante, como nós vamos explicar para vocês, que é a chamada membrana cátion seletiva. E essa membrana recebe o nome ela é cátion seletiva pelo fato dela selecionar os cátions, dela dar preferência à permeação dos cátions e impedir totalmente, nesse caso, no caso dessa membrana, impedir totalmente a entrada de ânions. Então, se essa membrana for interposta entre duas soluções de cloreto de sódio, nós vamos observar que os íons sódio podem permear a membrana e os íons cloreto não podem permear a membrana. E o que vai acontecer? Bom, eu me esqueci de falar que essa membrana ela é cátion seletiva pelo fato dela ser preparada de tal forma a apresentar uma certa densidade de cargas fixas de natureza negativa. Então,
Exemplos típicos de membrana cátion seletiva são as membranas trocadoras de íons, que podem ser encontradas facilmente no comércio. Inclusive na forma de pequenas esferas também nós podemos encontrar. São resinas trocadoras de íon, que normalmente têm uma certa densidade de cargas fixas ou positivas ou negativas. Nesse caso especial, nós temos uma membrana que tem uma matriz contendo cargas fixas, imóveis, portanto, e a presença dessas cargas fixas repele os ânions e favorece a permeação dos cátions. Então, o resultado desse tipo de estrutura é que os íons sódio podem permear, podem penetrar, podem permear a membrana e podem atravessar essa membrana, mas os íons cloreto não podem fazê-lo. Então, quando nós colocamos essa membrana interposta entre duas soluções de cloreto de sódio com concentrações diferentes, então nesse caso nós temos do lado esquerdo 100 milimolar, esse lado que nós vamos chamar de solução 1, esse lado solução 2, e nós temos no lado 2 NaCl 10 milimolar, nós vamos observar que os íons sódio, eles penetram na membrana porque eles são movidos por uma força difusional. Então, no interior da membrana, na realidade eles penetram por difusão simples, mas no interior da membrana, somente no interior da membrana, eles vão ser influenciados por uma força difusional, nesse caso apontando para o lado direito. Muito bem, então, à medida que ocorre o fluxo de íon sódio, isso ocorre no instante inicial, é uma situação de transição muito rápida. À medida que a membrana se enche de íon sódio, que podendo atravessar a membrana devido à sua força difusional, atravessando a membrana, eles se acumulam no lado direito, e do lado esquerdo nós vamos ter então íons cloreto que não conseguiram penetrar na membrana e ficaram dispareados dos seus pares sódio. Então, o que aconteceu é que a força difusional, ela conseguiu arrancar, ela conseguiu separar íons sódio dos íons cloreto, às custas de uma força que a gente já viu que é uma força bastante intensa. Portanto, o lado esquerdo da membrana e toda essa solução 1 do lado esquerdo apresenta agora uma densidade de carga, um excesso de cargas negativas, e o lado 2, solução 2, apresenta um excesso de cargas positivas. Na realidade, esta distribuição de cargas positivas ela não se limita exclusivamente a essa região próxima da membrana, mas ela ocupa toda a superfície interna do recipiente. Isso porque as cargas de mesmo sinal se repelem e elas então vão tentar ficar o mais afastadas possível uma das outras, e essa situação mais afastada obriga elas a ocuparem toda a extensão, todas as paredes disponíveis nesse recipiente. A mesma coisa acontece com as cargas negativas desse lado. E o que vai acontecer agora é um processo que nós já descrevemos aproximadamente no vídeo de bioeletrogênese 1 e 2, e é o fato de que a evolução desse processo leva a um aumento progressivo do potencial elétrico do lado direito e uma diminuição progressiva do potencial elétrico do lado esquerdo. Portanto, a diferença de potencial entre os dois lados vai aumentando à medida que nós temos então uma continuação do fluxo difusional de sódio. Mas esse processo ele tem um limite, ele começa a ficar mais lento à medida que os íons sódio vão agora sendo submetidos a uma força elétrica crescente. Uma vez que a diferença de potencial através da membrana vai aumentando com o movimento do sódio para o lado direito, a força elétrica vai aumentando. Ou seja, a dP, esta dP que vocês estão vendo aqui, é uma dP oposta à força difusional. Portanto, é uma diferença de potencial que gera esta força elétrica, da direita para a esquerda. À medida que essa força elétrica vai aumentando, ela vai
se subtraindo a força difusional, o fluxo de sódio vai diminuindo e vai ocorrer um momento em que a força elétrica ela vai se tornar igual e oposta à força difusional. E nesse momento, então, nós temos o que a gente chama de uma anulação da força total. Portanto, o íon sódio ele vai se estabelecer, ele vai entrar numa situação chamada equilíbrio termodinâmico dentro da membrana e o fluxo resultante cessa. Esse fluxo resultante vai para zero e nós temos agora essa situação de equilíbrio. Esta membrana, com a sua diferença de concentração, as suas cargas fixas negativas e todo esse dispositivo que vocês estão vendo aqui, ela pode ser utilizada de maneiras diferentes. E aqui eu fiz uma perguntinha, o que podemos fazer com esse sistema, e a resposta é muito interessante, que nós podemos com esse sistema essencialmente aprender toda a eletrofisiologia de membranas. Como vocês vão ver, eu espero poder mostrar para vocês nos próximos vídeos. Essencialmente, o que nós vamos obter aqui nós podemos obter desse sistema. Então é chamada a relação entre a razão de concentrações, esta razão 100 sobre 10, por exemplo, a razão de concentrações e a diferença de potencial. Quanto maior a razão de concentrações, nós vamos ver que maior é a diferença de potencial. Aliás, nós já havíamos visto isso no vídeo número 1, no bioeletrogênese, mas nós vamos agora ver de uma maneira um pouco mais completa, um pouco mais profunda. Nós podemos obter também a condutância da membrana, chamada condutância de pequeno sinal, que é uma manobra onde se aplica uma pequena diferença de potencial, uma pequena variação na dP e se mede uma pequena variação da corrente. Isso a gente vai ver depois. Nós podemos fazer esse tipo de relação corrente versus voltagem, que é um tipo de observação, um tipo de gráfico extremamente importante na eletrofisiologia. E nós podemos também obter a relação entre condutância e voltagem. E quando nós fazemos todos esses procedimentos, nós podemos agora então começar a discutir alguns exemplos mais específicos do que se pode fazer com essa membrana. Então eu só estou resumindo agora nessa sequência de quadrinhos. Então, numa etapa 1, a gente então tem a formação da membrana, a montagem da membrana porosa com cargas fixas negativas. Numa segunda etapa, nós podemos calcular a força difusional que age nos íons sódio, quando eles estão aqui dentro da membrana. Então, a força difusional, ela pode ser calculada da maneira mais simples, fazendo-se então um cálculo da diferença de energia potencial química do íon sódio entre os dois lados. Essa diferença de energia potencial química é dada por RT vezes o logaritmo neperiano da razão de concentrações. Nós temos aqui o valor dessa energia e a força difusional, usando um conceito bastante difundido na física, porque força é trabalho. Então nós temos, trabalho é força vezes deslocamento, então nós podemos obter a força como sendo uma razão entre trabalho ou diferença de energia e deslocamento ou a diferença ou a espessura da membrana, o ΔX, a variação de X e a variação de energia. Então, dividindo-se essa energia, diferença de energia do sódio entre os dois lados pela espessura da membrana, que está aqui, nós vamos obter então essa força difusional de 114.800.000 Newton por mol. Agora, como eu disse para vocês que no momento que esse sistema entra em equilíbrio, a força difusional é neutralizada e anulada por uma força elétrica de sentido oposto, qual será esta força elétrica? Bom, evidentemente a força elétrica tem que ser igual. Se ela anula, ela tem que ser igual à força difusional, mas nós vamos então agora calcular a força elétrica de modo independente, fazendo o mesmo tipo de raciocínio. Infelizmente nós vamos ter que terminar aqui e vamos continuar o vídeo a partir desse ponto. Muito obrigado.